Graças a Deus. Em primeiro lugar, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, pois foi o Senhor que fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Quando nós falamos disso, falamos ao amanhecer, pois tudo é permissão do Senhor. Nós estamos nessa praça para transmitir a vocês a palavra de Deus, pois é permissão dele. A Bíblia diz que ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. É por isso que nós estamos aqui para falar para vocês as boas novas, a qual liberta o homem do pecado. Eu quero deixar para a meditação de todos em 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 1 em diante, que diz: portanto, visto que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós, tende vos mesmo padecido, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado. Então, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência do homem, mas segundo a vontade de Deus. Pois é bastante que no tempo passado tenha cumprido a vontade dos gentios, ainda em dissolações da concupiscência glutinosa, bebedice e abominável diante de Deus, e entre a idolatria. E acha estranho não correndes com ele no mesmo pecado, desenfreado, desolação e blasfêmias de vós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Pedro ele se referia, a Bíblia nos relata que era antes da morte de Cristo, mas esta passagem foi escrita depois da morte de Cristo. A Bíblia diz que Jesus, ele vindo como homem e padeceu neste mundo para purificação, remissão de pecado. A Bíblia diz que ele viveu e conviveu com os pecadores. A Bíblia diz que muitos escandalizavam, muitos criticavam e muitos rejeitavam a palavra de Deus e a presença do Senhor Jesus neste mundo. A Bíblia diz: não, nem por isso ele deixou de evangelizar e mostrar o seu verdadeiro intuito, o que ele estava aqui neste mundo. A Bíblia diz que ele, passando pelos lugares, pelas aldeias, pelas vilas, pelos valados, a Bíblia diz que ele mostrava uma diferença tal que trazia ao coração da humanidade estar próximo a ele. A Bíblia diz que quando Jesus ele caminhou por este mundo, a Bíblia diz que aos olhos da humanidade trouxe alguns revolta, aos outros trouxeram temor e aos outros trouxeram alegria contínua. A Bíblia diz que trouxe a revolta àqueles que queriam adoração para si. A Bíblia diz que trouxe a alegria aos que necessitavam de milagre. A Bíblia diz que trouxe ao coração da humanidade amor a Deus, mas ao ponto de que quando chegou a hora marcada pelo próprio Deus,
Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que a carne é preciso que seja sacrificada de forma tal que este mundo não venha mais a dominar a consciência do ser humano. Mas como pode eu sacrificar a minha carne? Pode indagar na sua consciência. Eu quero te dizer nesta manhã, Jesus Cristo, o homem de Nazaré, aquele que estava no madeiro, o qual todos procuravam para matar e levarem o madeiro, e já estava ele sendo crucificado, e entregou seu espírito, foi em um túmulo, mas dentro do túmulo o espírito e o poder não teve como que o conter. A terra se abalou, lançou sobre si a autoridade e foi até o inferno e tomou a chave da morte e está no domínio de Deus. Então é para isso que precisamos crucificar a nossa carne. Sabe para quê? Para que nós possamos ter o direito de herdar a vida eterna e estar ao lado de Cristo, e que você nesta manhã possa dizer: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. É para isso que precisamos sacrificar a carne. Sabe por que devemos sacrificar a carne? Para que o Espírito de Deus venha habitar dentro de nós. Você pode perguntar: mas como é um ser humano pode ter um sobrenatural dentro do meu ser? Eu quero te dizer uma coisa: é um amigo que jamais te deixará só, é um amigo que estará presente nas horas difíceis, nas horas amargas, nos momentos de tribulação. Quando pensamos que estamos só, há um Espírito dentro de si que mostra que Jesus está conosco e não nos abandona. É para isso que precisamos sacrificar a nossa carne.
Nazaré. É isso que precisamos para obter o Espírito de Deus. Temos que abandonar, temos que rejeitar. A Bíblia diz que temos de ter os olhos abertos para as coisas de Deus. Quantas pessoas vivem arremessado, lançado e jogado neste mundo. O inimigo tem cagado, roubado a consciência, colocado desejos em mundo. A Bíblia diz que tem cagado a consciência, colocando vícios, o qual tem destruído. Mas nesta manhã, Jesus, Ele quer te dar vida e vida com abundância, em nome de Jesus.